Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ítalo Gervásio e darei continuidade à disciplina de Sistemas Operacionais para Redes. Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre virtualização de hardware, né? Esse conceito, a gente vai primeiro tratar o conceito de virtualização e ao longo desta aula a gente vai tentar explicar um pouquinho é, em que situações pode ser interessante ou não usar a virtualização, né? Inicialmente, você pode estar se perguntando, né, se você nunca teve contato, né, com uma máquina virtual, um hypervisor, ou algo, teve a oportunidade de interagir com o ambiente virtualizado, né? Então, na sua cabeça pode estar, e mesmo que você já tenha o contato, pode não ter esse conceito bem assimilado, né? O que é virtualização, né? Em palavras bem resumidas, seria o particionamento, seria dividir, né, um servidor físico. Então, você tem uma máquina física lá, seu computador, ou em um data center, um host, né, que é uma máquina com grande poder de processamento e memória, em vários servidores lógicos, né? Então, você pega uma coisa que é grande e divide em compartimentos menores, só que essa divisão, ela não é física, né? Então, você cria por meio de um software. Você faz essa subdivisão. Esse servidor lógico, que eu estou citando aqui, esse servidor físico ele é dividido em vários servidores lógicos, né? Esse é o conceito da virtualização. Ele normalmente é chamado de máquina virtual. Então, o que acontece? Numa máquina, no seu computador, você pode instalar um programinha, como o VirtualBox. Esse VirtualBox ele pode instalar um novo sistema operacional, permite instalar um novo sistema operacional. Essa máquina que vai ser instalada em cima do VirtualBox vai ser uma máquina virtual. Então é possível, no caso eu já usei, né, algumas oportunidades. Eu tinha uma máquina Windows ou um Mac, né, já aconteceu também, macOS, e eu precisei usar uma versão do Linux para fazer uma tarefa específica. Eu podia particionar o meu disco, fazer todo aquele processo de fazer, ir lá na BIOS, particionar o disco e tal, mas eu ia usar para uma tarefa de período muito curto, né? Então, no meu caso, não compensava, né? E eu tinha um risco de perder algum dado e tal. Para mim, era mais simples instalar uma máquina virtual, fazer minha tarefa e depois destruir a máquina. Desinstalar o VirtualBox, né? Que era o aplicativo que fazia isso. Então, a máquina virtual, que é essa máquina que rodou em cima do meu computador, era um Linux, né? Então, o que que eu fiz na prática? Eu tinha um espaço que estava um espaço de hardware, né? Processador, memória, disco reservado unicamente para o meu Windows. E agora eu passei a dividir entre o meu Windows e o meu Linux, né? Isso no datacenter acontece direto. Então, gente, uma máquina virtual, ela pode virtualizar todos os recursos de hardware. Então, uma máquina virtual, quem está usando a máquina virtual, não percebe a diferença, assim. Em termos de sim, execução de algum processo ou software sendo executado dentro dessa máquina virtual. Porque essa máquina virtual, ela tem os recursos todos que a máquina física possui. Ela tem acesso a processadores, memória, armazenamento e conectividade de rede. Beleza? E, gente, uma coisa importante aqui. Uma máquina virtual utiliza o quê? O que consiste a máquina virtual? É igual a uma máquina física, nesse aspecto. Tem que ter um sistema operacional e tem que ter as suas aplicações, os seus programas instalados, seus softwares instalados. Tudo bem? Porque se uma máquina virtual só tiver o sistema operacional, normalmente não vai ter utilidade. A ideia de a gente ter um computador é instalar softwares que executam alguma tarefa para a gente, né? Para você está começando a entender o que é virtualização, né? Como é que isso é feito, né? Como é que essa virtualização é implementada, né? Então, uma virtualização é implementada por um software chamado, na academia, se você for ler na literatura, artigos científicos,
Normalmente o nome vai aparecer como monitor de máquina virtual, que em inglês seria este nome aqui, ó, Vir- Virtual Machine Monitor, ou comercialmente é chamado de Hypervisor. Então, aqui no desenho, dá para ter uma ideia, né? Então, nós temos o hardware e esse monitor de máquina virtual aqui, ele é instalado sobre o hardware e acima dele eu posso instalar mais de uma máquina virtual. Então, aqui nós temos, ó, uma máquina virtual e o seu sistema operacional rodando em cima, uma segunda máquina aqui, uma terceira máquina aqui e uma quarta máquina aqui. Pode ter até mais, né? Desde que o hardware suporte, né? Então, nessa figurinha exemplificativa, né? Nós temos quatro máquinas virtuais rodando em cima de um hardware só, de um servidor físico. Tá, agora, você já pensou por que usar a virtualização? Uma coisa que tem que ficar clara, né? Que caso você não tenha notado ou tenha pouco contato com o ambiente de TI comercial, né? Numa empresa, né? Quando você tem um data center, isso é mais fácil de verificar, né? Mas um computador, gente, ou servidor físico, né? Um servidor é essencialmente um computador, só que ele tem uma composição de hardware mais robusta para atender uma quantidade mais de tarefas, né? Então, o computador servidor físico, o que ele consome para funcionar? Ele precisa de energia para funcionar, então, normalmente um computador, ele vai ter que estar ligado na tomada o tempo todo. Então, ele vai estar lá consumindo energia elétrica. E ele gera também muito calor, né? Então, ele precisa em ambiente de data center, ele precisa de uma refrigeração. Já tem essa energia do ar-condicionado, né? Na casa da gente, a energia do computador que ele gera não é tanto assim. Se tiver um ambiente arejado, você não percebe tanto. E, obviamente, se você começar a comprar vários servidores, né? Ou na sua casa, se a pessoa gostar muito de computador, como eu, que tenho uns 5 em casa, isso vai consumindo muito espaço físico, né? Então, onde você vai colocar esses computadores, né? Ou esses servidores, né? Então, você precisa alocar esse espaço. E, além disso, um computador ou servidor físico tem o quê? Ele tem um custo para ser adquirido, né? Então, você precisa comprar aquele computador. Então, você tem, dependendo do processador dele, da memória dele, tem um custo associado, né? Tem um custo de aquisição de hardware. E para ambientes de data center, você tem que ter um suporte, né? Queimou uma placa, você tem que ter um suporte lá para a pessoa ir lá trocar a placa de rede, ou uma interface GBIC, né? Para poder fornecer mais de 1 GB de rede, ou, por exemplo, uma placa de disco, né? Uma fita de backup associada, ou coisa do tipo. Ou uma memória. Então, tem que ter esse suporte para poder fazer essa troca, né? E isso tudo custa, né? Custa bastante dinheiro. E lembrando, o que que a virtualização faz, né? A virtualização ela faz o quê? Ela pega um servidor físico, então um servidor físico, e divide em várias máquinas virtuais, né? A gente viu isso um pouquinho atrás. Então, como é, porque, o, o, qual é o ganho, né? Então, imagine uma máquina física que ela só está consumindo 20% da memória RAM dela. Então, pô, a máquina só está consumindo 20%, será que não é possível colocar um, um outro serviço para rodar nessa máquina para poder o consumo dela ficar maior? Tipo, já que eu vou ter que gastar com essa máquina ligada, consumindo energia, consumindo ar-condicionado do meu data center, e se eu for comprar outra máquina para colocar um outro serviço, eu vou ter que ocupar um outro espaço, às vezes nem tem espaço no meu data center para colocar a máquina. Então, eu posso virtualizar e colocar dois serviços ou mais de dois serviços na mesma máquina, de modo a manter o mesmo consumo de energia. Ou, na verdade, aumenta um pouquinho o consumo, né? Porque quanto mais mais o processo está rodando, mais a máquina consome. Mas é um consumo menor do que duas máquinas, entendeu? Aí, então, a virtualização, ela permite o quê? Reduzir
consumo de energia e reduzir o espaço físico no data center. Naquele exemplo lá que eu dei há pouco, a máquina consumindo só 20% de memória RAM, eu posso colocar mais serviços para rodar nela, nessa máquina, sem precisar colocar novos servidores físicos no ambiente. E se eu não preciso colocar novas máquinas no ambiente, quer dizer que eu não preciso adquirir um novo hardware, né? Eu não vou ter hardware ocioso lá, máquina grande, parruda, que vai estar executando um pouco consumo de processador e memória, né? E de quebra também, se eu tenho uma nova máquina, eu preciso contratar o suporte técnico para essa máquina. Então, se eu puder não comprar uma máquina física, eu também evito esse gasto de suporte técnico. Isso é um principal motivo de se usar a virtualização em ambiente corporativo, né? Agora, uma curiosidade aqui, né? Você já imaginou, eu falei aqui que você pode reduzir, né? Energia elétrica, espaço físico, e também reduzir custos com aquisição de hardware, né? Então, quanto você pode reduzir de custos, né, com a virtualização? Tem uma estimativa que foi feita pela VMware. A VMware é uma empresa que trabalha com software de virtualização, né? Se não for a principal, uma das principais no mercado, né? Então, ela fez uma estimativa, né, no mercado americano de você pode poupar, em média, US$ 3.000 por ano por servidor, né? Então, por servidor virtualizado, para cada servidor virtualizado, para cada servidor que você consegue virtualizar, você consegue poupar US$ 3.000 por ano. Aí você pode pensar assim, mas US$ 3.000 para o orçamento da minha empresa não é tanto. Mas é um servidor só, né? Então você começa a pensar na quantidade de máquinas que você pode ir economizando, né? No caso, para mim, né, para você diretamente, US$ 3.000 para você vale bastante dinheiro, né? Para organização, às vezes nem sempre, né? Então, é importante fazer essa análise, né? Outra coisa, quanto maior a consolidação de servidores virtuais no servidor físico, maior a economia, né? É, consolidação é se colocar, quanto mais máquinas virtuais eu consigo colocar em um mesmo servidor físico, né? Se eu estou dizendo aqui, ó, que pela estimativa da VMware, se US$ 3.000 por ano para cada servidor virtualizado, se eu conseguir colocar duas máquinas virtuais em um servidor físico, eu economizei 3.000, né? Se eu colocar em uma, três máquinas virtuais em um servidor, eu economizaria 6.000, mais ou menos, né? E aí vai. Então, quanto mais servidores virtuais, mais máquinas virtuais eu conseguir colocar em um mesmo servidor físico, maior economia. Agora, eu citei há pouco a expressão consolidação, né? Então, o que é a taxa de consolidação de servidores, né? Como é qual a ideia por trás aqui, né? Como é que se calcula isso? Então, ela é calculada basicamente contando-se o número de máquinas virtuais no servidor. Você conta, né? Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui do lado. Quantas máquinas virtuais a gente tem aqui nessa figura ilustrativa, né? A gente tem aqui nosso hardware, né? Simbolizado aqui. Tem a camada de virtualização, o hypervisor aqui em azul, né? Da VMware. E nós temos aqui, ó, seis, seis máquinas virtuais. Tá vendo aqui, ó? Neste caso, um servidor com seis máquinas virtuais em execução, né? Ela tem a taxa de consolidação de 6:1. Então, é isso. Essa taxa de consolidação só para dizer isso. Então, se alguém perguntar, você está no ambiente lá, na sua organização, qual é a taxa de consolidação desse servidor? Aí você só conta lá quantas máquinas virtuais estão rodando, assim, é tanto. É 7:1, 6:1, 5:1, então é bem tranquilo. Tá, agora a gente já falou assim, a ideia da virtualização, por que que é interessante, né, no ambiente corporativo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o hypervisor ou o monitor de máquina virtual. Antes de mais nada, existe mais de um tipo, né? Porque existem finalidades diferentes, né? De hypervisor, né? Então, existem
dois tipos de hypervisor. O hypervisor tipo 1 é executado diretamente sobre o hardware do servidor físico. Então, esse aqui é o hypervisor que você vai encontrar nos ambientes de data center. Então, aquele exemplo aqui atrás, vou voltar aqui um pouquinho a figura, esse aqui, ó, o hypervisor em contato direto com a máquina, isso aqui é um hypervisor tipo 1. Existe também o hypervisor tipo 2, que é o quê? É um aplicativo, programa, executado sobre o sistema operacional. Então, esse aqui é o exemplo que eu passei no início da aula, que é, hoje eu tinha uma máquina Windows 10, e instalei o VirtualBox. O VirtualBox aqui seria um exemplo de hypervisor tipo 2. O hypervisor, o VirtualBox, ele funciona como se fosse um software normal. O Windows, né? O Windows reconhece como um aplicativo lá, um software simples. Então, esse software é instalado no computador. Quando eu começo a rodar esse VirtualBox, é um hypervisor tipo 2, aí eu posso instalar o sistema operacional em cima. Então, o hypervisor tipo 2 ele é executado sobre o sistema operacional. Então, o hypervisor tipo 2, no meu caso, ele estava rodando em cima do Windows 10. Ele não tinha contato direto com o hardware, como o hypervisor tipo 1, que é o padrão da VM, né? Tá. Agora, você já sabe que existem dois tipos de hypervisor. Quais as características de um hypervisor tipo 1? Então, gente, o hypervisor tipo 1 ele é executado, como eu comentei há pouco, diretamente no hardware, sobre o hardware do servidor físico. Então, aqui a figurinha, mais uma vez para lembrar, né? Tá aqui o hardware. Então, o, o vSphere, né, que é um hypervisor da VMware, está aqui rodando em cima do hardware, e acima dele a gente pode instalar as máquinas virtuais. Então, aqui, ó, cada cubinho desse aqui, ó, cada cubinho tem um sistema operacional convidado, aqui pode ter um Windows, aqui seus aplicativos rodando lá, o Excel, Word, navegadores, né? Nessa máquina aqui do lado, ó, aqui eu posso ter um CentOS rodando, com os aplicativos do CentOS. Aqui eu posso ter um Ubuntu. Aqui eu posso ter outro Windows, que eu posso ter um Windows Server, se eu quiser. É, Windows Server 2016, né? 2019. E aqui eu posso instalar, sei lá, um Red Hat, versão X aí. E assim eu posso instalar sistemas operacionais distintos, né? À medida que o sistema operacional que eu instalo na máquina virtual depende da minha necessidade, né? Da necessidade do meu ambiente, né? Então, o hypervisor tipo 1 ele pode se comunicar diretamente com os recursos de hardware na pilha abaixo dele. Esse detalhe aqui é importante só para diferenciar do hypervisor tipo 2, que os comandos que o hypervisor executa, eles não são transferidos direto para o hardware, né? Por exemplo, quando o hypervisor tipo 1 aqui, esse vSphere, ele precisa acionar a placa de rede para poder mandar um ping, né, para outro lugar, receber conexão, ou, por exemplo, acionar a CPU ou a memória. O vSphere faz isso diretamente com o hardware, essa troca aqui é direta. Certo? Aí a gente vai ver que no hypervisor tipo 2 isso não acontece. Ele tem uma diferença. Então, se vocês tiverem lembrado das primeiras aulas da disciplina, né? O Hypervisor tipo 1, na prática, em ambiente de data center, ele é como se fosse um sistema operacional para o hardware, né? Vocês lembram que num computador simples, né, computador da gente, de versão para usuário, nós temos o hardware aqui, né? Nós temos o hardware, o sistema operacional e os aplicativos. E o que o Hypervisor tipo 1 ele, ele representa, né? O Overpass tipo 1 aqui, ele ocupa a mesma posição que um sistema operacional ocupa na nossa máquina do dia a dia, né? Então, ele que faz o contato com o hardware.
E o que está acima aqui, as máquinas virtuais, são como os aplicativos, os softwares rodando em cima do sistema operacional no nosso Windows normal de casa. Tranquilo? Aí aqui, ó. Então, qual é a diferença, né? A diferença entre um hypervisor tipo 1 e um sistema operacional, né, é que o sistema operacional como o Windows 10, instalado na minha máquina ou na sua, ele lida com solicitações de aplicativos e programas, enquanto o hypervisor tipo 1 ele atende as máquinas virtuais, beleza? Mas a ideia é bem similar. Agora, você já sabe o que é um hypervisor tipo 1, então, quais as características de um hypervisor tipo 2? Um hypervisor tipo 2, ele é um aplicativo que ele é executado sobre um sistema operacional. Então, o que isso quer dizer? Aqui na figurinha aqui do lado, gente, o que nós temos? Nós temos aqui ó, o hardware, aqui eu tenho o sistema operacional, então imagine que aqui a gente tem ó, um Windows 10. Aí em cima dele, assim, estou precisando rodar uma máquina Linux, estou precisando rodar uma versão do Debian para fazer alguma coisa, fazer um teste, sei lá. Ou, por exemplo, para programadores, isso acontece bastante. Eu quero desenvolver um aplicativo para Android. Então, ele pega um hypervisor tipo 2, tá aqui, ó, o hypervisor tipo 2, ele é instalado sobre um sistema operacional. Ele não é instalado diretamente sobre o hardware. Então, você instala aqui esse hypervisor, pode ser um VirtualBox, pode ser um outro que tem disponível lá. E aqui, ó, se eu for um desenvolvedor Android, eu venho aqui e instalo uma máquina virtual Android. Vou escrever tudo não, que vai ficar horrível. Então, venho aqui a máquina virtual Android. Beleza? Aí eu vou lá, faço os meus testes, sem ter que é, montar uma máquina toda, sem ter que. Porque o Android, como ele consome menos recursos, eu não preciso instalar numa máquina física gigantesca, robusta, para fazer um teste. Eu posso usar uma parte do recurso da minha máquina normal de casa. Então, o programador está na sua casa. Hoje é bem comum, né, o programador trabalhar remotamente. Então, ele vai lá, só instala essa máquina virtual Android aqui, e ele vai fazendo seus testes. Funcionou tal, ele repassa para a equipe que vai juntar com o resto do código de outros programadores, né? Beleza? Então, gente, como ficou, espero que tenha ficado claro aqui, o APVAS tipo 2, ele não tem contato direto com o hardware. Tá vendo? Quem tem contato direto com o hardware é esse sistema operacional aqui. Nosso exemplo é o Windows 10. E um hypervisor tipo 2, ele é tratado como um processo deste sistema operacional. Então, quando uma máquina Android faz a solicitação, por exemplo, para acessar a câmera ou algo assim, acessar, dar um ping, acessar a placa de rede, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar essa máquina que solicita para o hypervisor. O hypervisor solicita para o Windows 10. Então, o Windows 10 entende como um processo solicitando alguma coisa. Ele, quem está aqui executando o Android ele não sabe que ele não tem acesso direto aos recursos, por exemplo. Ou aqui pode ser o Linux também. Então, a máquina virtual que está rodando aqui, ela não sabe que não tem contato direto com a placa de rede, com memória e processador. Isso está sendo emulado, né? Então, o sistema operacional aqui, ele trata tudo que está aqui em cima como se fosse um software simples. Então, tudo que vem de lá, ele trata como um processo. É, quando você for ler os artigos científicos ou algum texto na internet sobre hypervisor tipo 2, esse sistema operacional aqui,
que está rodando sobre esse hypervisor tipo 2, ele normalmente é chamado de sistema operacional convidado. Por que esse nome, né? Porque o sistema operacional aqui, que tem contato direto com o hardware, que tem acesso a processador, memória, disco e o que mais tiver disponível nesse hardware, ele é chamado de sistema operacional nativo, né? Que é o que tem acesso aos recursos, né? E o que está lá em cima é o convidado. Então, você é o meu convidado, fica aí por um período, quando não for mais necessário, você pode ir embora, né? Então, é esse a razão desse nome, né? Então, isso é uma curiosidade, se você estranhar quando precisar ler algum texto na internet ou artigos, né? Ou até em livros também, essa expressão é comum. Aí, em inglês fica guest, né? Que é o é a tradução para convidado, né? Então, esse sistema operacional convidado, que é este aqui, ó, gente, ele normalmente é diferente do sistema operacional nativo, né? O nativo é este aqui. Por que isso, né? Porque não tem muito sentido você instalar o mesmo sistema operacional que já está aqui rodando na sua máquina física. Não, aí, você pode fazer isso? Pode, de teste, só para mostrar que funciona. Mas não tem. Se você quer testar uma coisa no Windows 10, por exemplo, e já tem o Windows 10 instalado, para que você instalar uma máquina virtual com Windows 10? Não tem muita lógica, né? Então, é mais por isso que normalmente é diferente. Mas não é uma necessidade que seja diferente. Tá. Agora você pode estar se perguntando, beleza, entendi que é hypervisor tipo 1, que é hypervisor tipo 2, me dê exemplos, né, de hypervisor, né? Então, gente, olha só, hypervisor tipo 1, que você vai encontrar no mercado aí, para quem já está trabalhando na área. VMware, então a VMware, tem momentos que ela chama o ESXi como hypervisor, tem momentos que você vai encontrar como vSphere, né? No próprio site deles, eles fazem essa confusão. Mas a ideia é porque o SXI, ele chama o hypervisor que tem contato direto com uma máquina virtual e o vSphere seria a parte do hypervisor que permite a comunicação entre várias máquinas, né? Entre vários servidores físicos, né? Em outra oportunidade posso comentar isso aqui. Tem também o Citrix Chain Server e o Hyper-V Server, né? Versão do servidor. A gente viu, só lembrando, que esse hypervisor tipo 1, que é o hypervisor que tem contato direto com o hardware, ele é pensado para ambiente de data center, né? Então, somente é a versão servidor que você vai encontrar esses hypervisors, né? E exemplos de hypervisor tipo 2. Aqui eu citei várias vezes o VirtualBox, né? Aí o VirtualBox hoje ele é da Oracle, né? Mas a gente pode usar gratuitamente praticamente todos os recursos dele. Tem esse aqui, ó, Parallels Desktop, que é para quem usa macOS, né? Pode fazer emulação de Windows, coisa assim. E tem também o Microsoft Hyper-V, que é para a versão de usuário, né? Então não é a versão servidor. Então é disponível no Windows 10, né? Então são exemplos de hypervisor tipo 2. Este aqui, gente. Agora, a gente já falou um pouquinho de hypervisor tipo 1, hypervisor tipo 2, só esclarecer, ficar mais evidente as diferenças, né? Então, se eu pensar assim, quanto à instalação e implantação, né? O hypervisor tipo 2, gente, ele é muito mais fácil de instalar. Por quê? Porque você só precisa instalar um software em cima de um sistema operacional que já está rodando. Então, grande parte do trabalho já foi de configuração do hardware, que é fazer o sistema operacional reconhecer a placa de rede, reconhecer o processador, reconhecer impressora, fone, microfone, tal, tal. Tudo isso já foi feito pelo sistema operacional. Quando você está instalando lá o sistema operacional, então, um exemplo de novo, você está usando seu Windows 10, agora tem até o Windows 11, né? Mas acho que tanta gente está usando ainda, mas você está usando o Windows 10, então tudo isso essa instalação demorada, que gasta um tempão para
fazer o sistema operacional reconhecer todos esses elementos de hardware, isso já foi feito. Então, quando você vai instalar o Hypervisor tipo 2, é rapidinho, é só instalou, então ele não precisa ir atrás de reconhecer esses hardwares. O sistema operacional já fez isso. Então, por isso que é interessante que você está trabalhando sozinho, né? Nessa versão para o cara que vai desenvolver, né? Para um programador. Eu não preciso instalar tudo, fazer, reconhecer todos os elementos de hardware. Eu só instalo um Hypervisor tipo 2 lá, um VirtualBox da vida, e instalo na máquina virtual rapidinho. A máquina virtual está disponível, né? Então, você instala e implanta muito rápido. E quanto ao fim, né? Qual é a finalidade do Hypervisor tipo 1 e o Hypervisor tipo 2? O Hypervisor tipo 1, ele é usado para quê? Hospedar máquinas virtuais em um data center, né? Basicamente, esse é o fim da máquina do Hypervisor tipo 1. E o Hypervisor tipo 2, ele é o quê? Normalmente, como ele está rodando em cima do sistema operacional de usuário, pode rodar em cima do Windows Server, né? De uma versão Linux para servidor, mas não é tão comum assim. É possível, mas ele não é tão comum. Então, ele é usado mais para uma única pessoa, né? Então, é coisa finalística. Eu tenho que trabalhar sozinho e eu quero uma coisa que seja que eu possa instalar rápida e instalar sozinho e desinstalar sozinho. Essa instalação do OS tipo 1, você imagina que é tão difícil quanto instalar um sistema operacional. Então, precisa de uma equipe para fazer isso. Então, é muito mais trabalhoso. Então, o tipo 2 foi pensado para programadores ou usuários finais para fazer uma tarefa específica. Quanto à eficiência, né? Uma coisa que você deve estar pensando é o seguinte: se no Hypervisor tipo 1 eu vou lá, tenho que ter o trabalho de instalar o Hypervisor tipo 1 na máquina física, contato direto com o hardware, então eu tenho que fazer ele reconhecer todos os elementos de hardware: CPU, memória, disco, placa de rede, placa de vídeo e por aí vai, tudo que for, tudo que tiver disponível na máquina. Depois de tudo isso feito, que demora um certo tempo, você concorda como esse Hypervisor tem contato direto com, com o hardware, ele é muito mais rápido. Ele funciona, a troca de informação entre o Hypervisor tipo 1 e o hardware é muito maior. O Hypervisor tipo 2, ele é instalado sobre o sistema operacional, a gente viu, né? O exemplo do VirtualBox. Então, não são tão eficientes, ele não é tão eficiente quanto o Hypervisor tipo 1, porque todas as aquisições que ele faz, ele manda para o sistema operacional que tá instalado no computador. Então, o sistema operacional traduz, né, essas solicitações, interpreta e repassa para o hardware, né? Então, você tem como se fosse uma camada extra para tratar, né? Então, esse processo é quando tem uma pessoa a mais no caminho, né? Então, isso torna mais lento as respostas, né? Então, ele é menos eficiente por conta disso. É, deixa eu ver aqui, outra coisa que é importante lembrar, gente. Aqui, é só destacando, o IPv tipo 2, quando ele faz uma solicitação, ele faz uma solicitação ao sistema operacional, né? Então, o sistema operacional lida lá com as solicitações. Lá, eu quero acessar a impressora para imprimir uma coisa. Então, o IPv tipo 2, o, o sistema operacional convidado, ele solicita o IPv tipo 2. Então, só colocando um exemplo aqui. Eu tenho um Debian, o Debian solicita acessar, imprimir uma página. Ele solicita para o VirtualBox, que é o exemplo de API tipo 2, que solicita para o Windows 10, que é o sistema operacional lá instalado na sua máquina, que daí solicita faz a aquisição junto à interface de, da impressora, né, o dispositivo de entrada e saída que lida com a impressora. Então, gente, é muita comunicação, isso é muito mais lento, né? Então, só para deixar claro que isso acaba gerando sobrecarga, né? E quanto à confiabilidade, né? Isso aqui é bem relacionado com a eficiência. Por quê?
Como o App tipo 2 ele é instalado em cima de um sistema operacional, ele pode acontecer do próprio App tipo 2 dar algum problema, porque ele é um software, né? Então ele pode travar, ele é um processo executando em cima do sistema operacional. Então ele pode dar uma travada, coisa assim. Então tem esse risco e tem o risco adicional de uma falha do próprio sistema operacional. Então, imagine que você está usando lá um Debian em cima do VirtualBox, aí você não cometeu nenhuma barbaridade lá, tá fazendo tudo que é preciso, né? Tudo que você todos os processos, tudo que você precisa executar no Debian está sendo executado bonitinho, mas o Windows 10 que está abaixo, ele deu um pau lá, travou, alguma coisa aconteceu, um outro software que está rodando na máquina lá está consumindo muito recurso, deixou lento. Então, por existir essa interação entre o Apervaz tipo 2 e o sistema operacional, ele é menos confiável, porque o, uma falha no sistema operacional nativo, né, da máquina, pode derrubar tudo que está rodando em cima do hypervisor. Então, ele é menos confiável por conta disso. No hypervisor tipo 1, ele é direto no hardware, né? Então, para ele parar de funcionar, tem que ser uma falha somente dele, né? Então, essa é a diferença, né? E, pessoal, por hoje é isso. E até a próxima.